Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Namine Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Navdhari Madhuri Gunashtayuktam Varam Varenyam Purusham Ahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Shri Dandina Bhakta Shru Manincha Shri Krishna Padabda Dhritai Kuridi Chaitanya Lila Amrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayaraditvam Nayaman Charanantikam Mahagranta Shri Javadharma Ki Jai Sapta Goswami Shila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Satchidananda Shila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Radhe. Então, eu sei que todo mundo está acompanhando, já está com o seu Javadharma na mão. E é só relembrando aqui, né, da conversa do Yadavadasa com Anantadasa. Yadavadasa é aquele amigo daquele senhor, todo mundo se lembra, né? Aquele senhor que era um comerciante, tem uma esposa, e eles largaram tudo, né, por causa dos filhos também, que roubaram a riqueza deles. E que a gente já explicou, né, que às vezes as coisas são ruins, mas elas são boas, elas viram, se você usa para a espiritualidade, para Krishna, né? Então, eles acabaram revertendo essa situação. Eles estavam super apegados aos filhos, só que os filhos eram bem malandrinhos e acabaram roubando tudo. Mas é bom que eles ficaram destituídos, desesperançados, e que isso é interessante, né? Krishna diz na Gita que, né, ele se apresenta para aqueles que não têm mais nenhuma esperança nesse mundo, nas coisas desse mundo. É interessante, né? Aqueles que estão desprovidos de desejos mais, né? Eles se frustraram com o mundo e sabem aproveitar isso também, né? É bem interessante. Então, eles reverteram, acabando por morar lá perto do Babaji, conheceram esse rapaz, o Yadavadasa, que frequentava já Babaji e aqueles Vaishnavas ali, locais de Godruma, e eles agora foram visitar, e Yadavadasa faz essa pergunta assim, né? Babaji Mahashaya, os sadhus que vocês estão falando também estão presentes nesse mundo, e eles também estão oprimidos pelas misérias materiais. Então, como é que eles podem libertar as divas, né? Que ele estava perguntando isso, que todo mundo está oprimido pelas coisas do mundo. Aí fala, pô, mas isso é uma pergunta super comum, né? Vem cá, mas se a pessoa é igual a mim, né? Ele também está aqui, ele está encarnado, a gente já falou sobre isso um pouco, né? Ele está encarnado e tudo mais, como é que ele pode ajudar? Tudo bem, ele pode ser um pouco mais inteligente que eu e tudo, mas ele está preso ainda pelas leis da matéria. Então, como é que ele pode me ajudar, né? Aí o Anantadasa fala assim, olha, é um fato que os sadhus também vivem nesse mundo, porém existe uma diferença significante entre a vida material, digamos assim, né, dos sadhus, e aquela das divas que são iludidas por Maya. Embora pareçam ser a mesma, né, externamente, internamente existe uma grande diferença. Além do mais, a companhia dos sadhus é extremamente rara, porque mesmo que eles estejam sempre presentes, uma pessoa comum não pode reconhecê-los facilmente. Existem duas categorias de divas que caíram nas garras de Maya. Algumas estão completamente absortas nos prazeres mundanos, pífios, insignificantes. E têm uma consideração tremenda por esse mundo, enquanto os outros não estão satisfeitos com esses prazeres insignificantes de Maya e empregam a sua discriminação mais refinada na esperança de obter uma qualidade superior de felicidade, né? Então, tem as pessoas que gostam mesmo desse mundo, é isso aí mesmo,
faz parte da vida, né? A gente tem que ver com isso, né? E os outros querem uma coisa mais refinada. Por isso que dizem, né, que o iludido diz que tem duas pessoas felizes no mundo, o sábio e o tolo completo. Eu não concordo com isso, mas tudo bem. É um ditado que diz, né? Porque um está meio que satisfeito com aquilo ali, acho que a vida é aquilo mesmo e pronto, acabou. E o sábio porque já atingiu um patamar superior, né? Porém, a gente sabe que o sábio quer feliz, o verdadeiro sábio feliz. O outro está simplesmente iludido, aceita, ele simplesmente aceita mais o sofrimento. Fica meio resignado com aquilo ali, pessoas acham que aquilo é incrível também. Né? Não é, não. Então, consequentemente, as pessoas deste mundo podem, de uma forma assim, mais grosseira, serem divididos em dois grupos. Aqueles que carecem de poder de distinguir entre o transcendente e a matéria, e aqueles que possuem tal característica, né? Tal discriminação, são vivekis. Algumas pessoas referem-se àqueles que não têm tal percepção como os desfrutadores materiais dos sentidos. E aqueles que são contrários são conhecidos como mumukshus, ou seja, aqueles que procuram, almejam a liberação, moksha, né? Mumukshu vem de moksha. Quando eu uso, a Natarasa está falando, né? A palavra mumukshu aqui, eu não estou me referindo àqueles que procuram Nirvishesha Brahma por meio do processo do conhecimento monístico. Então, vão ter dois tipos de pessoas que procuram a liberação, né? E ele aqui, nesse caso, ele não está se referindo ao Nirvishesha Brahma, né? Aquelas pessoas, os famosos impersonalistas, que a gente tanto fala, né? Mumukshu, no verdadeiro sentido védico, são aqueles que estão amargurados com as misérias desse mundo e procuram a sua verdadeira identidade espiritual. A palavra mumuksha literalmente significa o desejo por mukti, por liberar-se desse mundo. Né? Então, tem os mumukshus, advaitas, que eles querem justamente, entre aspas, se fundir com essa energia, né? E tem uns que querem se libertar, encontrando como ele falou, que é a sua verdadeira identidade. Então, eu me lembro que há muito tempo, eu estava morando no templo, um templão, aí um devoto falou assim, um Vaishnava falou assim, ele era novo, né, também, eu também, eu quero servir a Cristo de qualquer maneira, seja Vaikuntha, de qualquer lugar, eu quero sair daqui, né? Então, é interessante que ele ainda não tinha, né, não estava ainda maduro, ele tinha a ideia ainda permeada, ele era um mumuksha, ele sabia que o ideal é servir a Krishna, mas o objetivo, digamos assim, maior era servir a Krishna para que Krishna tirasse ele desse mundo. Então, tem uma diferença aí sutil. Quando a gente tem que ser, na verdade, mais tarde, a gente amadurece, né, conhece mais. A gente tem que ser um ekantika bhakta, uma pessoa direcionada ali, senão você se perde ali. Ou seja, eu quero servir a Radha Krishna, quero servir a Rukmini, Narayana, não. Dwarkadisha, não. Radha e Krishna. Sitarama, não. Respeito a todos, claro, mas não quero. Eu quero ser servo de Radha Krishna. E o servo de Sitarama, quero ser servo de Sitarama. Rukmini Dwarkadisha, Rukmini Dwarkadisha. Então, inclusive, uma vez, Shri Gurudeva, meu Gurudeva falou assim, qual é o objetivo da sua vida, né? Por que você está aqui? Quero servir a Krishna. Ele falou, não. Quero viver Radha, não. A gente tem que ser um servo de Radha Krishna. Aliás, ele fala,
a gente tem que almejar servir aqueles que servem Radha Krishna. Então, não, temos que ter um foco, a gente tem aquele foco. E não, mesmo entre as expansões de Krishna, a gente não quer Radha Krishna. E interessante que tem justamente esse outro tipo de mumukshu, que não chega a ser prejudicial, claro, porque com o tempo você vai se posicionando. Ok. Quando um mumukshu abandona o desejo por liberação e se ocupa na adoração de Sri Hari, o seu bhajana é conhecido como Shuddha Bhakti. Aí sim, né? A Bhakti dele se torna pura. Os Shastras não ordenam que uma pessoa abandone Mukti. Na verdade, quando uma pessoa deseja a liberação, ele ganha o conhecimento da verdade de Krishna e das divas e se libera, né, de uma vez. Então, beleza, né? Vamos ficar atentos a esses detalhes, são super importantes. Isso é confirmado no Bhagavatam, no 6º canto, que fala assim: as divas desse mundo são inumeráveis como partículas de poeira. Entre todas essas entidades vivas, pouquíssimas alcançam formas de vida superiores, tais como os seres humanos, devas e gandharvas. Então, o ser humano, apesar de hoje em dia, né, todo mundo fala o homem é a pessoa mais degradada, o homem é pior dos animais, né? Mas não, ele é elevado. A forma humana é muito elevada. Óbvio, se você agir como ser humano, né? Óbvio, que é aquele que busca a espiritualidade, de uma forma geral. Né? Então, ele fala assim, e mesmo assim, pouquíssimos desses adotam os princípios religiosos mais elevados, que aí sim, realmente seria um ser humano, um deva, um Gandharva. Gandharva são... Eles lembram um pouco assim, da coisa cristã, os arcanjos, assim, eles são seres muito fortes, guerreiros, mas ao mesmo tempo eles são muito afeitos à música, eles são grandes artistas, cantores, muito legal. Conheci um casal que frequenta o templo chamado Rama Krishna, eles são devotos de Radha e Krishna, tem uma perguntite aqui, não. Rama Krishna é o contrário, ele é super impersonalista. Rama Krishna, ele é famoso, né? Super famoso, especialmente por causa do Vivekananda, que é o discípulo dele, que foi para Chicago, se não me engano, Boston, eu não me lembro. Ou seja, num conselho aí que teve em 1800, lá vai fumaça, teve tipo um congresso que tentou reunir todas as religiões para ter mais respeito e tudo mais. E foi nessa onda que entrou a coisa da Índia mais aqui, né? Só que entra por meio do impersonalismo do Vivekananda, que é o discípulo do Ramakrishna. Mas ele não... Inclusive, não sei se eu já comentei aqui, tinha uma conhecida minha, eu conheci ela no templo, ela foi para a aula da Gita, e ela frequenta, até hoje, o templo de Ramakrishna, que é aqui perto, aqui, onde eu moro. Né? São super legais, são pessoas, materialmente falando, são pessoas boas, né? E ela cismava, ela é meio carne de pescoço, ela cismava que Ramakrishna era Bhakta também. Mas ela falou, poxa, você tem que ler melhor, então, livro. O próprio Ramakrishna, porque não, né? Eles têm esse conceito que tudo vai cair nessa imersão no Brahman, né? Que é por meio de Bhakti, de Jnana, de Karma e assim por diante. Existe aquela história, todos os caminhos levam a Deus, aquela charopada, né? Mas não, né? Não tem nada a ver. Porque esses ditados, eles vêm muito dessa coisa impessoal, que eles classificam mais ou menos pelos gunas. Então, eles dizem assim, aquela pessoa que é mais boazinha, que gosta de cantar, essa pessoa ela tem que adotar o caminho de Bhakti para chegar no impessoal.
aquela pessoa que é mais intelectualizada, gosta de estudar, ela tem que adotar o caminho de jnana, né, do conhecimento, para chegar ao impessoal. Aquela pessoa que é muito agitada, né, que ela gosta de fazer coisas, construir, ela tem que adotar o caminho de karma para chegar no impessoal. Né? Óbvio, Lulante, que a gente não concorda com nada disso. Né? Então, o Ramakrishna ele fala isso também, e ele descreve Bhakti, diz que Bhakti é muito bom, inclusive que eles falam que é o caminho mais fácil, é Bhakti, mas eles não adotam, isso é até interessante. Né? Ele fala, não, o caminho mais fácil, mais bonito é de Bhakti, mas ele não adota o caminho de Bhakti. Eu, para mim, se me falar, olha, é mais fácil por ali do que por aqui, eu lover, como dizia Siddhartha Maharaj, eu sou um amante do fácil. Eu adotaria o caminho mais fácil, mais bonito, né? Mas, enfim. Então, não tem nada a ver, né? Inclusive confunde muito. Esse Ramakrishna tem um livro sobre Bhakti que tu vai ficar, caramba, parece que o cara é Bhakti mesmo. Né? Ele fala de Rafa, ele fala de Chaitanya Mahaprabhu. Para os mais desavisados, pode acabar caindo nisso mesmo. Mas não, né? Então, ele continua citando outros versos, fala assim, ó melhor dos brahmanas, entre aqueles que adotam os princípios religiosos mais elevados, pouquíssimos alcançam a liberação. E desses milhares que alcançam a liberação, uma pessoa pode, na realidade, alcançar o estado perfeito, ou o estado liberado. E ele cita outro verso ainda, todos do Bhagavatam. Ó grande sábio, entre muitos milhões de pessoas liberadas e almas perfeitas, um devoto que é completamente pacífico, né, tranquilo, que ele usa a palavra prashantatma, né, completamente relax, exclusivamente devoto a Sri Narayana é extremamente raro. Né? Então, a Bhakti é muito, muito, muito rara. Muito raro você encontrar Bhakti ou alguém que pratique Bhakti mesmo. Especialmente nos tempos de hoje, né? As pessoas misturam muito. É uma misturada mesmo. Os Bhaktas, aí já ele continua, né? Os Bhaktas de Krishna são ainda mais raros que o de Narayana. Porque eles superaram o desejo por liberação, eles já estão situados no estado liberado. Eles permanecem nesse mundo enquanto seu corpo durar, mas a sua existência é categoricamente diferente dos materialistas. Né? Pode agir praticamente da mesma forma, mas são bem diferentes. Os Bhaktas de Krishna moram nesse mundo, né, em duas condições, como pessoas casadas, né, que têm família, ou renunciantes. A Yadavadasa fala o seguinte, os shlokas, os versos do Bhagavatam, que você acabou de citar, referem-se a 4 categorias de pessoas que possuem um insight espiritual, né, uma visão espiritual. Desses 4, quais tipos de companhia a gente deve considerar como sadhu sangha? Beleza? Então, ele vai iluminar aqui as categorias que estavam em sânscrito, a gente acabei nem falando. Então, ele fala, existe 4 categorias de pessoas. Os vivekis, que são aquelas pessoas que têm esse... Os mumukshu, que a gente falou, aqueles que desejam a liberação, os muktas, aqueles que já estão liberados, e os bhaktas. Beleza? Entre esses, a companhia dos vivekis e mumukshus são benéficas para os vishais. Vishai é um materialista grosseiro, que ele chama, né? Materialista mesmo. Os muktas são tanto indivíduos liberados
com uma insaciável sede por ti de graça, ou seja, pela essa doçura transcendental, ou os famosos impersonalistas que se orgulham de serem liberados. Então, dessas 4 categorias, 2 não são legais, né? Porque para a gente não vai interessar, que são os viveikas e os mumukshus, e os muktas e os bhaktas, eles podem ser benéficos para a gente. Mas entre esses muktas, vai ser outra categoria, né? Que é justamente os impersonalistas, que não vão ser, né, benéficos para a gente, e aqueles que almejam por essa doçura transcendental. Somente a companhia com o primeiro tipo de muktas, esses que desejam essa doçura, nos é benéfica. Nirbheda, Mayavadis são ofensores e a companhia com eles é proibida por completo. Tais pessoas são condenadas no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, que ele vai citar o verso. Fala assim: ó Senhor dos olhos de lótus. Aqueles que não... Opa, deixa o negócio aqui. Aqueles que não se abrigam nos seus pés de lótus consideram-se de forma vã como se fossem liberados. A sua inteligência é impura porque eles são desprovidos de afeição e devoção por você. E, na realidade, eles são badadivas, ou seja, são divas ainda condicionadas a este mundo ou a outro mundo. Mas, embora tais pessoas alcancem a plataforma da liberação por se submeterem a austeridades severas, meio redundante, mas só para reforçar, e práticas espirituais, eles caem da sua posição porque eles negligenciam seus pés de lótus. Né? Então, em última análise, a gente não considera eles liberados. Eles podem não ter mais contato com esse mundo, né? Esses muktas, né? Eles não têm mais apego, digamos assim, às coisas da matéria, mas eles não são considerados liberados porque existe a possibilidade deles saírem dessa posição, né, de estarem nessa imersão, nessa luz divina. Existe grande possibilidade deles virem para o mundo de novo. Srila Prabhupada, inclusive, ele fala que muitas dessas pessoas, que na verdade são raras também, que alcançar esse estado é muito difícil. Né? Porque você medita meia hora que você vai conseguir isso, né? Ou que faz a escolinha ali dos impersonalistas, que você vai conseguir isso. A pessoa tem que ralar muito. Então, Srila Prabhupada dizia que essa pessoa, muitos yogis, né, que alcançaram essa posição, muitos jnani, quando eles saem dessa imersão no todo, eles viram grandes filantropos. Eles são, em geral, muito filantropos, porque eles saem meio fresquinho desse estado. Então, eles apregoam também o retorno a esse estado, porque isso é a experiência que eles têm. Só que Srila Prabhupada diz que eles necessitam de atividade, porque a alma necessita de atividade, porque ela é ativa por natureza. E a atividade mais próxima vai ser sattva. Então, a gente vê grandes yogis que apregoam isso, quando são verdadeiros mesmo, né? Tem umas picaretinhas, mas o que é verdadeiro, tem experiência, eles vão falar que, né, eu sou Deus, você é divindade também, e começa a fazer muita atividade caridosa, abre hospital, cava poço, dá água, luz para os pobres, porque eles têm uma necessidade de atividade. E como eles estão fresquinhos, eles vão fazer coisas boas, né, materialmente boas, vão ser influenciados por sattva. Em geral não bebe, no fundo, tem as práticas legais, né, nesse sentido, mas eles estão querendo o quê? Eles estão, como a experiência deles é do Brahman, eles vão falar isso, né, que é o que eles conhecem. Beleza? Então,
A quarta categoria de discriminar as almas, que são os Bhaktas, eles são tanto atraídos à opulência de Bhagavan, quanto à doçura de Bhagavan. Então, tem subcategorias que a gente está vendo, né? A companhia dos Bhaktas de Sri Hari é benéfica em todos os aspectos. Particularmente, se uma pessoa se abriga naqueles Bhaktas que estão imersos na doçura de Sri Hari, as melosidades, as doçuras, para não repetir, as melosidades transcendentais de Bhaktas, que ele vai chamar de Vishuddha Bhakti Rasa, ele já falou, né? Rasa é uma coisa doce, líquida, mas não tão líquida, ela é meio viscosa ainda, é como mel, aquela coisa do mel que vem, né? O mel, quando ele vem descendo, ele é contínuo, e qualquer coisa que ele pega, o que ele faz? Ele vai engolfinhando aquilo ali, né? Então ele vem pegando você, vai entrando nas suas entranhas, entrando nas entranhas. Hoje estou pleonomástico, né? Elas vão manifestar no seu coração. Então, as pessoas que estão imersas nessa doçura, essa coisa vai penetrar em você como o mel que a gente estava comentando. E o Yadavadasa fala assim, você explicou que os Bhaktas vivem duas condições. Por favor, me explica isso de uma forma mais clara, para que pessoas como eu, que têm uma inteligência limitada, possam entender de forma mais fácil, né? Então, Yadavadasa, a gente já vê que tem a característica de um Vaishnava, né? De ser humilde, de falar, não estou entendendo muito bem isso, eu sou muito inteligente, né? Por favor, dá para te explicar melhor? Bem legal. Então, a gente tem que perguntar, né? É bom, sempre bom. O Anantadasa fala assim, Bhaktas tem duas categorias, né? Que ele fala, como eles são grihastas, como tyagi, renunciantes. Ou seja, tem família ou são completamente renunciantes. Yadavadasa fala assim, por favor, descreva a natureza dos grihasta bhaktas e seu relacionamento com esse mundo. Isso é bem legal. Anantadasa fala assim, uma pessoa que se torna um grihasta simplesmente, desculpa, uma pessoa não se torna um grihasta simplesmente por construir uma casa, ter uma família, né? Isso é diferente. Um grihasta não é só, ele tem uma família, ele é um grihasta, não. Está quer dizer fixo. Griha quer dizer casa, aquele que está fixo na casa, tem um pouso fixo, assim por diante. E ele é um Vaishnava, né? Ele se dedica a Krishna. Ele vai explicar aqui melhor. Então, a palavra griha, grihasa, refere-se para o lar que uma pessoa estabelece por aceitar uma esposa em casamento de acordo com as regras dos Vedas, né? E vale também para a mulher, né, claro. Um Bhakta que reside em tal condição e pratica Bhakti é conhecido como um Grihasta Bhakta. A diva que está presa por Maya vê forma e cor por meio dos olhos, ouve por meio dos ouvidos e assim por diante, né? A diva entra nesse mundo material por meio desses 5 sentidos e fica apegado a eles. Quanto mais ele está apegado a essa matéria grosseira, mais distante ele fica de Prananata, o Senhor da nossa vida, Krishna, né? É até legal que ele nem fala como Krishna, ele fala Prananata, que é o prana da nossa vida, da nossa existência, não esses sentidos, que os sentidos têm que ficar ligados ao Senhor do nosso prana, né? Bacana. Então, né? E sua condição dessas pessoas é chamada de Bahirmukha Samsara, uma consciência direcionada para fora, né? Em direção à existência mundana, as pessoas que não estão apegadas aos sentidos, né?
Aqueles que estão inebriados com a existência mundana são conhecidos como vishais. São pessoas que, né, que gostam, vishai quer dizer desfrutar, né, usufruir do mundo. Quando os bhaktas vivem como grihastas, eles não são como esses vishais que meramente procuram gratificar os seus sentidos. Uma dharma patini, que é uma esposa de um grihasta, né, ela também é chamada de grihasta. É uma serva de Krishna. Por isso que ela é chamada de Dasi. Né, as meninas são Paraná Dasi ou Devi Dasi. E assim também são seus filhos e filhas. Ou seja, na verdade, todo mundo, toda a família é Dasi ou Dasa, todo mundo é servo de Krishna. Os olhos de todos os membros da família ficam satisfeitos em contemplar a forma da deidade e objetos relacionados a Krishna. Os seus ouvidos ficam completamente satisfeitos por ouvir Harikata e a narração das vidas desses grandes sadhus. Seus narizes experimentam satisfação por sentir o aroma de tulasi e outros objetos fragrantes que são oferecidos a Shri Krishna. Suas línguas saboreiam o néctar de Krishna Nama e os restos da comida oferecida a Krishna, prasada, né? As suas esperanças, atividades, desejos, hospitalidade, né, e serviço à deidade estão subordinadas ao seu serviço a Krishna. Na verdade, toda a sua vida é um grande festival, ó, que bonito, consistindo de Krishna Nama, misericórdias divas e serviço aos Vaishnavas. Né? Então, grihastha não é só casar. Né? É ter esse comportamento de ser um bhakta. Né? Toda família tem que ser um bhakta, né? Até ontem, lá no templo, sempre tem um rapaz que tem uma família que vai, né? A gente até brinca, a família busca pé de lótus de Krishna. Eles são, assim, interessantes. Aí todo mundo faz, né? O mais novo é um pouco diferente, mas muito garoto. Mas eles têm um filho mais velho, assim, que é muito legal, né? Eles são super legais. Eles são grihastas, né? Somente os grihasta bhaktas podem possuir objetos materiais e utilizá-los sem ficar apegados a ele. É mais apropriado para as divas, na era de Kali, se tornarem grihasta Vaishnava. Porque aí não existirá o medo de uma queda. Aí aqui tem um pé de página, que é um pé enorme de página. Só 3 páginas, 3 páginas. E 3 páginas e meia de Srila Gurudeva sobre esse tema, né? Então, supõe-se que é uma coisa importante para ele escrever 3 páginas sobre isso. Então, tem uma notinha aqui que fala assim: Srila Bhaktivinoda Thakura afirmou que, na era de Kali, é recomendado para todas as divas tornarem-se grihastas Vaishnavas, pois não existirá a possibilidade de queda nessa posição. O significado dessa afirmação é que é o dever de todos os seres humanos viverem numa condição não caída e se ocuparem no serviço de Vishnu e dos Vaishnavas. Então, esse é um termo muito usado entre a gente, né? Caído, né? Que justamente denota você não estar na posição ideal, você está abaixo da posição que seria ideal, por isso que a gente usa, né? Patita, em sânscrito. Me lembrei dessa família também, moro aqui, semana passada encontrei com a família toda na rua. A mãe de Manjari. Eles andam em banda, assim, eles andam em banda. São super legais. Então, é por isso que a gente usa muito esse termo a gente traduz, né? De patita, patita quer dizer cair mesmo. É caído. Contudo, não é intenção do autor instruir que todos devem se tornar grihastas, né? Ou que
na era de Kali, ninguém deve aceitar qualquer ashraman que não seja o Grihastha Ashraman. Inclusive porque a gente vê que muito Grihastha, que ele fala assim, que não vai cair, né? E acontece, né? Acontece muito. Inclusive, há muitos anos, eu frequentava isso, o GBC, o Governing Body Commission, estava preocupadíssimo, porque o número de separações era enorme, mais do que dos materialistas, né, digamos assim. Eles fizeram uma pesquisa e falaram, lá fora, entre aspas, né, as pessoas se separam menos que a gente, o que está acontecendo? E não era se separar para se tornar um renunciado, né, porque realmente a pessoa se casou, e se ela realmente tem uma tendência para a renúncia, não tem problema, ela se separar tanto a menina quanto o menino. Olha, eu abandonei minha vida familiar porque eu vou me dedicar completamente a Krishna. Isso é louvável. Mas você abandonar para outras coisas, né? Porque tudo é austeridade. A vida de família, de sannyasi, nada é fácil, assim, super fácil. Né? Especialmente se você não tem aquela natureza. Então, muitas vezes a gente não sabe a nossa natureza. Ou, na verdade, a gente não quer sofrer essas consequências, né, de você ficar em tal posição. Nenhuma delas é fácil para a gente, né? Que é mais fácil, que é outro. Não é. Agora, se realmente você está encaixado na sua natureza, aquela coisa flui melhor, né? Então, a gente vê que não é tão seguro assim. A não ser que realmente se a família toda é Vaishnava, realmente, digamos assim, é mais seguro, né? Então, vamos lá. Aqueles que estão fortemente influenciados pelas qualidades materiais da paixão e da ignorância, né, rajas e tamas, estão excessivamente apegados ao desfrute material e que têm uma inclinação fortíssima pelo caminho da ação fruitiva, que é o Pravriti Marga, a eles recomenda-se aceitar o casamento e seguir o Grihastha Dharma, a fim de figurar nessas tendências. Por outro lado, aqueles que têm a natureza da qualidade da bondade, da pureza, que falam o caminho do desapego, que é o Nrivriti Marga, não devem se casar e, portanto, tornarem-se caídos nesse sentido. No Vishnu Purana, encontramos a seguinte afirmação sobre ashrama. Sri Vishnu é adorado somente quando você leva a cabo os deveres prescritos do Varnashram. Não existe outra maneira de satisfazê-lo. Nesse shloka, a palavra ashrama refere-se não somente ao Grihastha Ashrama, porém a todos os 4 ashramas. Ashrama, inclusive, eu já vi o meu professor de sempre falou que é onde o Rishi vive. Ashraya, vem de Ashraya também, que é abrigo. Então, é a posição onde um sábio deve viver. Seja ele em que categoria, né, se encontre. Né? Então, se ele é um grihastha, ele tem que ser um rishi, né? Tem que ser um sábio naquele. Né? Se ele é um brahmachari, tem que ser um rishi. Se é um sannyasi, tem que ser um sannyasi. Também um sannyasi faz um bocado de coisa, tem conta do banco, tem carro, tem aluguel de casa, não é bom, né? Tanto que ele falou, né? Os únicos que são permitidos a terem objetos e usarem para Krishna são os grihastas. Né? Ou um brahmachari, que também fica de papinho com as meninas toda hora. Ou uma brahmacharini, uma menina, vai para o cinema, eles querem brahmacharini. Não é bem assim, né? Então, ele continua aqui. No Bhagavatam, lá no canto 11, existe a seguinte afirmação também sobre ashrama. O Grihastha Ashrama surgiu das coxas da minha forma universal.
Isso é Vishnu falando, tá? O Brahmachari Ashram do meu coração, o Vanaprastha do meu peito, né? E o Sannyasa da minha cabeça. Esses são os 4 ashramas descritos nos Shastras. Uma das características de um Vaishnava é ocupar-se na adoração a Sri Vishnu, enquanto permanece no ashram, pelo qual ele é capacitado, tem essa natureza. Na verdade, não existe limite de exemplos disso. Neste mesmo livro, as características, né, de Premadasa, Vaishnavadasa, Anantadasa e muitos outros, né, falando aqui do Javadharma mesmo. Ok. Então, de novo, nesse mesmo livro, né, as características de Premadasa, Vaishnavadasa, Anantadasa e muitos outros instrutores qualificados são sannyasis, brahmacharis ou griha tyagis. Ele botou até o nome griha tyagis. Tyagi quer dizer renunciante da griha. Apesar deles serem casadas, eles ainda têm essa renúncia porque eles estão usando aquilo para Krishna, né? Manasadeho geho yokichomo arpila tua pade nanda kisho. Essa música é bonita, Manasadeho geho. Bhaktivinoda fala, Thakura, que ele fala isso, né? Que, na verdade, minha esposa, né, não é minha, os filhos são meus, é tudo seu de Krishna. Eu estou tomando conta. Mas nada é meu. Eles são todos seus servos e, por enquanto, eu estou aqui tomando uma conta. Mas depois devolvo para você. Ampade vipade jivanamara. É bonito. Outro ponto é que nem todos os seguidores do próprio autor, do Javadharma, Srila Bhaktivinoda Thakura, são Grihastha Bhaktas. Alguns deles são brahmacharis. E outros ainda, né, inclusive o filho dele, que é discípulo dele, Shiksha, Nastika Brahmachari, nunca teve nenhum relacionamento com sexo oposto, né? Alguns deles são brahmacharis e outros abandonaram a vida familiar e estavam, né, no caso, na ordem mais elevada do sannyasi e, portanto, estavam adequados a instruir todo mundo. No 3º capítulo, sannyasa é referido como o ashrama mais elevado. Essa mesma conclusão está expressa no Bhagavata, no 11º canto também. Ele fala assim, né? Os varnas e ashramas da humanidade estão possuídos das naturezas mais elevadas e menos elevadas de acordo com seus lugares mais elevados e não elevados do corpo universal de Bhagavan, né, do qual eles apareceram, como foi descrito antes, né, do peito, surgir, do coração, do brahmachari, assim por diante. A conclusão dessa afirmação é que sannyasa é o estado mais elevado dos 4 ashramas e grihastha o menos elevado. Não. Óbvio, se eles seguirem realmente isso, né? Senão, a coisa não é bem assim. O Brahmachari Ashrama está situado acima do Grihastha Ashrama e o Vanaprastha Ashrama está acima do Brahmachari Ashrama. Esses ashramas são relacionados à tendência Ok. Esses ashramas estão relacionados àquela tendência que surge de uma natureza temporária, né? Ok? Que vai subindo. Que nessa história, nesse sentido, tem na casa do Gurukula, antigamente, hoje em dia é chamado assim, a pessoa sempre entra como um brahmachari, antigamente, né? Ela entra num Gurukula, que é a escola do guru, digamos assim, e ele vai definir as tendências de cada um, mas sempre entra como um brahmachari.
E um bom brahmachari vai ser um bom grihasta, nesse sentido. E a nossa educação é justamente você tem, né, sempre diz que tem que experimentar vários relacionamentos, isso estraga a gente, na verdade. Você experimenta vários relacionamentos, fala, cansei, agora eu vou ficar com uma pessoa só, né? Isso é muito prejudicial para a gente. E a gente nasce ouvindo isso, vai para as ruas quando é criança e aprende tudo errado, né? A gente aprende tudo errado. Na cultura védica, não, você nasce já você já aprende um pouco a controlar seus sentidos, né? Para não ser vítima dessas coisas, né? Então você aprende a se controlar a coisa, já servir a Deus desde pequitinho, porque é de pequenino que se torce o pepino, esse ditado. De pequeno que você vai já adquirindo as coisas, né? Aquilo vai cristalizando. Eu vejo que às vezes até a pessoa ela nasce com uma tendência legal, mas quando é criança tem uma tendência de karma já boazinha, mas às vezes o próprio núcleo familiar, que aí está influenciado pela sociedade, estraga um pouco isso. Aí você vai para o colégio, aí vai te destruindo aos poucos. Tudo bem, óbvio que isso é o karma da pessoa, mas você vai aprendendo um bocado de besteira e você vai se deturpando, às vezes. Você até tinha uma boa intenção e tudo, queria, né, viver aquele sonho, aquela coisa mais idílica, mas você acaba sendo contaminado pelas coisas do mundo, né, pela crueldade do mundo. To eat or be eaten, comer ou ser comido, né? Então, fica nessa guerra e você acaba adotando aquela couraça que não é nem a você no estado materialmente falando ainda. Aí gera essa loucura toda, né? Na verdade, esse mundo ele está assim por essa loucura. Então, a gente aprende que tem que fazer assim, que o homem tem que ser assim, que a mulher tem que ser assim. Isso estraga muito a gente. Mesmo depois que a gente se torna um Vaishnava, ou pelo menos um pretenso Vaishnava, a gente ainda carrega essas coisas, né? E não é bom, né? Enfim. Como os Varnas, os ashramas também são divididos de acordo com a natureza, tendência e trabalho. Pessoas de uma natureza mais baixa estão inclinados a ocupar-se na ação fruitiva. Eles são compelidos a se tornarem grihastas. Os Nastika Brahmacharis, 7:22. Nastika Brahmacharis são aqueles que são Brahmacharis lifelong, são celibatários eternos, né? Nunca tiveram contato com o sexo oposto. Quando fala contato, um contato íntimo, claro, né? Uma pessoa também não vai falar, não tem nada a ver. Mas eles nunca tiveram nenhum contato, né? Nastika, Stika também quer dizer firme. Então, os Nastika Brahmacharis são aqueles que adotam um voto da vida toda de serem celibatos. Eles são a riqueza do coração de Krishna. Os Vanaprastas são aqueles renunciantes que apareceram do peito de Krishna. Ele está mais ou menos repetindo. E os sannyasis são os reservatórios de todas as qualidades auspiciosas que nasceram na cabeça de Krishna, ou Vishnu, no caso aqui. Os brahmacharis, vanaprastas e sannyasis são, portanto, superiores aos grihastas. Porém, uma pessoa permanece inelegível, né, para entrar nessas três ashramas superiores, enquanto um gosto pelo caminho da renúncia não é despertado no seu coração, né? Então, a gente não deve assumir, né, uma posição artificial. Isso vai gerar problema para a pessoa e para o contexto, ali, para o grupo. Isso a gente vê, acontece muito, que às vezes aparece um guru, um sannyasi, e a pessoa é jovem, e ele fica animado com aquela energia, né? Todo mundo, sei que lá, e o grupo, não, você tem que se tornar um brahmachari,
e a pessoa artificialmente levada ali pela, né, imaturidade, ela entra numa posição que não é a posição dele, né, uma coisa artificial, e cria um fanatismo, né, uma coisa bem forte, né, um antagonismo por outro lado. Né, e o Brahmachari, na verdade, ele é um cavalheiro. A gente vê, tem os brahmacharis, eles são super cavalheiros, super educados, eles não têm aversão pelo outro lado, né? pelo sexo oposto, eles não têm. Né? Eu já vi muita gente, não sou meio coroa, que adotaram essa coisa, nossa, eles eram super antagonistas, aversivos. A gente sabe que a aversão nada mais é do que outra face do apego. Né? Existe uma moeda de aversão e apego. De um lado é aversão, do outro lado é apego, mas são a mesma moeda. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Ou se tornar um grihasta que trata mal do cônjuge, dos filhos, se lamentar, também não é bom, né? Então, a gente tem que ser bem cauteloso quanto a isso. Então, vamos lá. No Manu Samhita, que é um tratado de moral, assim, essas coisas, é dito assim: os seres humanos estão naturalmente inclinados aos prazeres de comer carne, de se intoxicar e da indulgência sexual. Porém, a abstinência de tais atividades gera resultados extremamente benéficos. Isso é corroborado no Bhagavata, de novo no 11. Nesse mundo, observa que as pessoas têm uma tendência natural ao desfrute sexual, ao comer de carne e à intoxicação. Os Shastras não podem sancionar, isso é legal, tal engajamento nisso, tal ocupação nisso. Né? Porém, certas concessões especiais foram dadas aonde alguma aproximação com o sexo oposto é permitido por meio do casamento, alguma comilança de carne é permitida por meio da realização de um sacrifício, e aonde a bebida, né, ela é permitida num ritual conhecido como Sautramani Yajna. Esse é um yajna, um sacrifício para Indra que envolvia você tomar um vinhozinho. Né? Ou seja, certas concessões, porque o que a gente, os Shastras, os sábios, eles entendem, né? São burros, por isso são sábios. Eles veem que tem gente que não tem jeito. Vai fazer aquilo mesmo. Não tem a natureza dele, por volta do karma, o cara não vai se transformar nisso. Então, certas concessões são dadas para essas pessoas, mas de modo que elas possam ir gradualmente abandonando isso aí. Né? Não é que, está liberado. Por isso que existem esses cerceamentos através de muitos sacrifícios, né? De sacrifício no sentido de fazer, são rituais. A gente acho que já até falou aqui, não é que vou abrir um bar, você bebe lá à vontade. Né? Existe uma cerimônia para você beber. Por isso que nas culturas antigas, até mesmo ocidentais, você vê que existia, né, a intoxicação, ela tinha um certo ritual, que é místico, esse negócio do chás, né? Aí o que acontece? Com o tempo, você santifica aquilo que seria uma exceção. Isso é muito legal. Então, aquilo vira uma deidade. Né? Um chá, uma bebida, uma coisa que você é concedido para esse tipo de pessoa, eles acabam venerando aquilo ali. Aquilo é sagrado, porque aquilo foi permitido por meio de um sacrifício. Chegou? Como a gente falou aqui da carne também, você comia carne, né?
tem certos rituais que a refeição ela é sagrada, e inclui carne, mas aquilo é um resquício desse sacrifício, que é uma permissão não regular para esse tipo de pessoa. E como o sexo também, né, esse relacionamento, não é sagrado, aquela coisa sagrada, o feminino sagrado, né? Mas não, aquilo é uma concessão, né, por meio dessas coisas que vão restringir você, essas atividades, né, vai restringir até um ponto que você vai chegar e falar, não, realmente eu já passei por essa fase, ela começa a entender que aquilo não é tão importante, né? Então tem certos devas, você vai ver os agores, os agores é muito louco, na Índia tem, não sei se vocês já viram, eles estão todos cheios de cinza, e eles fumam, comem carne, tem os que ficam no necrotério, comem resto de seres humanos, tem os caras muito doidos, né? Então, e o pessoal reverencia eles como se fosse, são santos, que eles têm aquela coisa de que a gente faz qualquer coisa porque a gente não está apegado a isso. Tem uns supostos gurus que também meio que falam umas coisas assim, né? Você tem que fazer até largar. Você faz tanto que você enjoa. Não é assim, não. Enfim, tem umas coisas aqui meio estranhas. Enfim, vamos lá. Continuando o verso, né? A proposta de tais injunções é restringir as tendências licenciosas da população geral, estabelecer uma conduta moral, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso também, né? A proposta intrínseca dos Vedas é fazer que tais prescrições... Até a noite, meu, já desci ali. É aranha. Alô? Assim, pode... Tem alguém falando já... aí? Alô? A proposta intrínseca dos Vedas é fazer com que tais prescrições que faz com que as pessoas diminuam tais atividades, né? Em muitos outros shastras, a superioridade do caminho da renúncia foi delineada. No final do 10º capítulo desse livro, Bhaktivinoda Thakura citou o verso supramencionado do Bhagavatam e chegou à seguinte conclusão: não é a proposta dos Shastras encorajar a matança de animais. Os Vedas afirmam Ma himsyat sarvani bhutani, ou seja, você não deve fazer mal a ninguém, você não deve matar ninguém. Não só matar, fazer mal, né? Essa afirmação proíbe a violência aos animais. Contudo, enquanto a natureza de uma pessoa está fortemente influenciada pela paixão e ignorância, ele vai ter uma inclinação natural ao desfrute sexual, né, ao comer de carne e à intoxicação. Tal pessoa não espera a sanção dos Vedas para se ocupar em tais atividades. A intenção dos Vedas é providenciar um meio pelo qual esses seres humanos que não adotaram a qualidade da bondade e, portanto, né, renunciaram à tendência para essas coisas, possam se curvar sua tendência e satisfazer suas demandas por meio da agência da religiosidade, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Então, aquilo vai ser restrito, não tem umas coisas assim, não deve comer carne sexta-feira santa, tem uns negócios assim, né, que são certos dias, muitos vão fazer um trabalho espiritual, olha, você não pode beber um dia antes, 2 dias antes de fazer aquele trabalho espiritual, não pode ter relações sexuais, pereréu, que é justamente para essas pessoas, né? Pelo menos naquele dia eles não fazem aquilo ali, pereréu. Óbvio que o Vaishnavismo ele está já no nível superior desse sentido, que ele diz, não fazer nunca esse extremo. Não precisa desse negócio. Então, você já está inserido aquilo ali. Pessoas que são
conducivas por essas tendências inferiores podem associar-se com o sexo oposto por meio do casamento. Eles podem matar animais somente por meio de certos métodos prescritos de sacrifício, e também eles podem se intoxicar somente em certas ocasiões por seguir certos procedimentos. Por seguir esses métodos, as suas tendências, atividades vai assim, gradualmente desaparecer. Né? Tem umas festas na Índia que você toma um negócio chamado bhang. Bhang é uma bebida de marihuana. Né? Mas só naquele dia. Tem gente que adora Kali, né? Aí oferece um búfalo. Né? Eu estive no Nepal, era o dia de adoração de Kali. O rei tinha oferecido não sei quantos búfalos lá para Kali. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Não. Então, tem mais coisa assim meio doida, né? Mas tudo bem, isso faz parte. Né? Por isso que eles adoram muito esses devas. Tem certos devas que são meio brabão. Né? Então, isso já mostra uma certa subordinação a algo superior, que isso é importante também. Você sempre entender que existe alguém superior a você, que não é você que manda, eu que faço, mas não. Né? Existe um deva que ele vai se satisfazer por isso, e vai satisfazer você, e que você, né, isso não é o rei da cocada preta, né? Isso é legal também para as pessoas. Então, ele continua. Portanto, Grihastha Ashrama é necessário em Kali Yuga a fim de restringir essas pessoas do caminho da ação fruitiva, né, e levá-las por meio da ação da renúncia, ao caminho da renúncia. Nunca foi a intenção do autor sugerir que aqueles que estão capacitados para a ordem de vida mais elevada devem se tornar grihastas. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, Bhaktivinoda Thakura expressou a proposta do casamento com as seguintes palavras: devemos entrar no casamento com o propósito de gerar filhos. Não devemos entrar no casamento com o propósito de gerar filhos ou adorar os antepassados. Isso é uma prática comum em muitas civilizações, na Índia também. Você fica adorando, tem foto de antepassados no altar, né? Em Mumbai, a gente foi nos lugares, assim, um lugar específico que a pessoa tinha foto do antepassado, aí vem na loja, tu vê, eles adoram o bisavô, o tataravô, o avô lá, que fundou a loja, e tem essa coisa. Na verdade, uma pessoa deve pensar assim, a gente continua, né? Eu aceito essa serva de Krishna de modo a sermos capazes de ajudar um ao outro no serviço a Krishna. Essa é uma atitude favorável a Bhakti. Não? Tranquilo? O comentário é longo. Consequentemente, aqueles que casam sem o desejo de ter filhos podem ser, na verdade, que em inglês é assim, verdadeiros grihastas vaishnavas. É até interessante, quer ver, tem umas coisas assim, Srila Prabhupada fala, não, casamento quer dizer filhos. E Gurudeva falava, é melhor, quem for casado, não ter filhos. Fala uma coisa diferente. Prabhupada falava, né, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Gurudeva falava, Krishna não é Deus. Não, Gurudeva, Krishna não é Deus. Na verdade, a gente vê nas entrelinhas, né, estão falando a mesma coisa, mas são para níveis diferentes. Então, meu Gurudeva, ele preferia que os casais não tivessem filhos, porque eles poderiam ter mais tempo de se dedicar à prática espiritual. Né? Na Srila Prabhupada, ele fala, não, tem que ter filho para segurar mais as pessoas, né? Tentar segurar mais as pessoas, ficarem mais calmas ali, construírem, né, uma base mais sólida. Srila Prabhupada, ele estava tentando, né? Ele fez construir núcleos. Né? Então, um núcleo tem que ter um grihastha muito importante para um núcleo, para um templo,
uma comunidade Vaishnava. É muito importante. Porque, teoricamente, o que ele vai fazer? Eles vão administrar o templo, né? Aquela comunidade, e eles têm, teoricamente, eles têm grana. Então, eles vão manter aquilo ali. O brahmachari é meio pipa voada, né? Vai para um lado, vai para o outro. Como é que você vai manter um templo? Os brahmachari vão para cá, vai para lá, segue o guru para lá e para cá, e o templo fica vazio. Então, o grihasta é uma peça fundamental para isso. Pagar a conta, ver se está tudo tranquilo, né? Para dar folga justamente para essas pessoas estudarem, eles teriam que viver para aquilo. Como os padres hoje, né, da Igreja Católica. Eu fui uma vez num mosteiro, assim, com a minha tia, há muitos, muitos anos. Eu me lembro que foi eu e minha irmã. Minha irmã ficou com as freiras, que tinha uma parte de freiras, uma parte de padres, de meninos. E eu falei, caramba, os caras não fazem nada. Eu falei, que legal. A roupa, tem alguém para lavar roupa, alguém para cozinhar, né? Comida farta. Então, eles se dedicam a estudar, né? Aprender as práticas lá deles e assim por diante. Seria esse o ideal, né? A princípio, né? Mas na nossa linhagem, especialmente na Índia, o brahmachari ele aprende desde cedo a fazer tudo, né? Cozinhar, lavar, limpar, tudo isso faz parte de seva também. Não é só estudar, também faz isso, lembrar Veda, decorar Veda, não é só isso. Tem um Gurukula em Mayapur que é muito bom, eu fui lá também, e eles aprendem, os garotos fazem todas essas coisas. Então, eles, não só essa parte teórica, mas eles são mantidos, né? Tem uma estrutura que vai manter aquilo ali, né? Porque precisa de grana para aquilo ali. Então, eles são mantidos para isso. Isso seria o ideal, né? A gente vê que aqui, às vezes, o brahmachari ele tem que arrumar um negócio para arrumar dinheiro, isso não é legal, né? Agora, essas tarefas ele tem que saber também. Ele não é um cara que tem tudo para ele. Tem uma empregada para ele. Não, não. Eu vi muitos sannyasis bons, mesmo na Índia, os caras, fritando 2.000 puris no sol brabo. O negócio não é moleza, não. Tem vida boa, assim, nesse sentido, né? E é bom para eles, né? É sempre se lembrar que eles são servos. Isso é muito interessante. E a gente também, se lembrar que é servo. É um servidor. Deixa eu ver a hora. 7h42. Vou continuar mais um pouquinho. E hoje tem negócio de jogo, né? Ninguém vai trabalhar hoje. Quando uma pessoa, ou no caso ele está falando, quando um homem realmente considera a sua esposa como uma serva de Krishna, a mulher também deve lembrar que o homem também tem que ser servo de Krishna, né? Não existe escopo a respeito dela como objeto do seu, não existe espaço para que ela seja o objeto do seu próprio prazer e vice-versa. Ao invés disso, o seu sentimento deve ser de adoração. É um fato que existe algumas afirmações que sancionam o desejo para ter filhos, né, conhecido como putrarte kriyate bharya. Uma esposa deve ser aceita com o propósito de ter filhos. Porém, essa implicação é que uma pessoa deve desejar gerar servos de Krishna e não crianças comuns. Inclusive, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, né, que é filho de Bhaktisiddhanta Thakura, ele falou, olha, ele era bem fortão, e era um Nastika Brahmachari, como a gente falou, né, ele nunca teve contato com o sexo oposto. Ele falou, se eu tivesse certeza que meus filhos seriam devotos de Krishna, eu teria 100 filhos. Né? Mas como eu não tenho certeza, não vou ter ninguém. Muito legal. A palavra putra, quer dizer filho, né, é derivada da palavra put, que se refere a uma região infernal. É um inferninho. E tra quer dizer liberar, né? Ou seja, você vai ter um filho para te liberar desse inferninho que você possa ir.
possa ir. Portanto, o significado tradicional da palavra putra é gerar um filho que pode liberar do inferno por oferecer oblações depois que você morreu. Então, depois que a pessoa morre, existem uns sacrifícios, umas oblações, umas oferendas, que o filho oferece para o pai para iluminar o caminho dele. Né? Aqui não tem, no católico, tem negócio de acender vela, tem velar o corpo, né, que são resquícios dessas práticas. Né? Por que você acende uma vela para o morto? Tem um negócio desse? Que é para iluminar o caminho dele, para ele não ficar perdido. Por que você vela o corpo durante, mesmo ele estando morto? Né? Você canta orações para essa pessoa que morreu, o eu, né? Que ele morreu, ele ser direcionado, ser purificado naquele momento, que a morte às vezes não é muito agradável, é uma morte que não é muito legal. Então, para ele não ficar perdido na hora que bate a cachuleta, né? Então, a gente vê que essa é uma tradição em várias religiosidades, né, que vem do conhecimento só mesmo da vida, né? E com o tempo elas vão sendo modificadas e, às vezes, infelizmente, deturpadas. Então, contudo, não existe possibilidade que os Vaishnavas que regularmente cantem Sri Harinama, que eles vão a esse inferno, putz. Portanto, eles não desejam putras, porém, servos de Krishna. Né? Então, o desejo não é ter filhos, não é ter um garoto assim, né? Uma pessoa, um filho, que faça isso. Inclusive, os Vaishnavas não precisam de nenhuma cerimônia. Pois se eles estão constantemente cantando Harinama, essas cerimônias aí de o cara que morreu, né? Eu vejo aqui muito, no templo tem muitas vezes, quando o Maharaja vem aí, né, o outro Maharaja, aí todo mundo está atrás do retratinho, inclusive até encomendei para um casal ontem, que ele não conhece muito bem, eles não conhecem, eles não leem, assim, né? Então, um amigo deles morreu de uma forma muito brutal, e eles perguntaram, tem alguma coisa para fazer? Para cantar Mahamanta. Mas o povo gosta de cerimônia, gosta de jabaculê, nisso. Falei, vem aí, você tem um retrato dessa pessoa? Tem. Então, quando tiver a cerimônia, você vem e traz o retrato, que tem essas oblações. Aí expliquei para eles, né? Mas ficaram animados, gostaram, né? Isso é mais para atrair a pessoa, justamente, que não é... Um Vaishnava não precisa nada disso. Pai morreu, mãe morreu. Tem uns devotos que fazem isso, beleza, sem problema. Mas não é necessário. Se você canta regularmente, você tem um guru autêntico, seus parentes eles vão se beneficiar. Isso não é necessário. Porém, é interessante, porque o que acontece? Muitas vezes um parente, especialmente nessa hora, né, eles, poxa, o que vier tá bom. Minha mãe estava meio mal, assim, no hospital, pereréu. Aí meu irmão falou, né? Meu irmão é professor de história, ateísta. Aí minha mãe ficou meio birutinha, assim, por causa dos remédios. Falou, não, tipo, já se aproxima, né? Interessante isso. Não, vou rezar para qualquer pessoa para mim, que minha mãe não fique assim. Né? Tá valendo qualquer coisa, o cara. Então ele se aproxima mais. E quando tem uma cerimônia, você vai que uma pessoa que nunca iria no templo, nunca tomaria praçada, ouvisse, né? Adquirisse sucrite, de estar lá, porque eles gostam daquela coisa, né? Pô, aí tem um retrato, aí chora, e tem a cerimônia. Pessoal, eu não sei se isso é ou não é, mas a gente vai tentar. Então, vem família, eu vejo muito isso, né? Nunca veio, mas vem a família, vem o pai, mãe, tararel, e todo mundo se beneficia, né? Honra praçada, vê o sado, canta o mantra, né? Swaha, canta ali, todo mundo canta no final, Hare Krishna. Tudo tem que acaba com o Mahamantra, né? Porque o Mahamantra que é o sacrifício, né? Então, tem aquela cerimônia, o pessoal gosta dessa coisa mística, né? Do fogo, jogar grão para acabar com o pecado, o pessoal gosta disso. Mas o sacrifício é Sankirtana Yajna, né? E é interessante isso, é bacana isso, que a boca é a arena do sacrifício. Quem já viu esses sacrifícios de fogo, que a gente chama, tem aquela arena que a gente monta, né? Então diz que a boca nossa
que é a arena de sacrifício. Tem uma colher que você põe, né? Põe o ghee e joga no fogo. É a língua. Essa colher é a nossa língua. Então, você, com a língua, você pega esse ghee, essa que é a manteiga purificada, que é o Mahamantra, aí, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A língua está derrubando, derramando esse ghee na arena aqui do sacrifício. E está tudo subindo lá para Cristo, tudo está indo embora. Né? Esse é o verdadeiro sacrifício dessa época. Né? Ou seja, pode ser todo dia, pode ter sacrifício. Não tem que esperar um dia, vir um Swami X ou Y fazer isso. Né? Então, todo dia é dia de Sankirtana. Yanya. 7h50. Prabhulila, temos nosso Paraná bem no começo da sucessão. Deixa eu ver aqui que é. Eu tô. Cadê o negócio aqui? Mas isso é uma pergunta? Em relação. Você pode desligar ligar teu microfone e falar? Que é melhor? Posso, sim. A reverência a todos. Em relação ao tempo. Eu dou 16 voltas, eu faço adoração no meu altar em casa, faço praçada, ouço Harikata diariamente e vejo o Gurudeva. Isso compensa a minha não ida ao templo, porque eu não quero ir ao templo. Tá? Uma opção minha. Isso compensa de determinada forma a minha não ida ao templo? Olha, é bom, mas é bom também sempre ficar... Quando eu falo ir ao templo, né, você vê a deidade, né, você se relacionar com os Vaishnavas, você fazer seva e assim por diante. Então, é bom. O ideal são as duas coisas. Né? Você ficar na casa fazendo sua prática, óbvio, e também visitar o templo, que é super importante, porque você tem esse contato e, apesar de muitas vezes ter alguns problemas, esses problemas fazem parte disso aí. Porque, especialmente na nossa linhagem, né, a Gaudiya Vaishnavismo é uma linhagem de propagação. E quando você quer propagar, espalhar essa notícia, você vai ter problemas. Na verdade, a gente vai ter problema de todo lado, tanto está sozinho, quanto tanto com alguém. Então, muitas vezes, outro dia eu vi uma aula de um Vaishnava muito bacana, que ele fala assim, é melhor eu ter problema com os Vaishnavas do que ter problema com os não Vaishnavas, porque eu vou ter mais noção de que é Krishna que está me ensinando por meio deles. Achei bem interessante isso, né? Porque a gente sempre vai ter problemas, sempre vai ter, né? Com a gente mesmo, com os outros, mas a gente deve ver como, poxa, é melhor estar aprendendo na mão de um Vaishnava, né? Do que não. E entender mais que, na verdade, esse problema que advenha de outrem nada mais é do que uma reação do que eu fiz. Né? Então, isso é para ficar mais nítido, teoricamente, vai ficar mais nítido na presença de outro Vaishnava. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura falava assim, que meu Gaudiya Mata é como um saquinho de pedra. Né? E quando eu bato, esse saquinho de pedra, a pedra a gente tem que ter as arestas, né? E quando ele bate, essas arestas elas vão ficando molinhas, né? Elas vão ficando lisas. Acho que foi aqui que eu falei, não sei, que é até o tratamento da pedra rolada. O pessoal já deve ter comprado aquelas pedras roladas, elas são bem luzidias, são bonitas, elas não têm arestas, são molinhas nesse sentido, são lisas, né? Molinhas, não lisas. Então, justamente, o tratamento de uma pedra rolada, que ela era batida tipo num cilindro com água, isso é muito legal. Então, aquela pedra que ela vem com aresta, ela vai batendo uma na outra e ela vai ficando lisa.
Mas é bom ter a água. A água é sempre o sentimento, sempre a emoção. Então, mesmo que vocês tenham aquele choque, a gente tem que ter esse rasa, né? Por isso que o rasa, essa doçura, minimiza esse choque, né? Com conhecimento também, que você fala, caramba, o Prabhu, a Didi, sei lá, se alguém fez isso comigo, isso é um aprendizado, né? Eu mereço, né? Tate no Kampan Susamik Shamano Bhunja Devatma Kritam Vipaka Rig Vag Vapubi Vidadan Namaste Diveta Yomuktepad Sadayabak Brahma, quem viu o especial de Brahma, o Brahma Vimohana Lila, né? Quando ele comete aquela gafe de roubar os vaqueiros, de Krishna, ele depois, né, puxa, vacilei. Quando ele vai oferecer preces, que é o Brahma Stuti, que é o belíssimo Brahma Stuti, no 10º canto, 6º capítulo, se não me engano, ele fala esse verso dizendo assim, ó, tudo, a gente tem que aceitar tudo que vier como a misericórdia de Krishna. Não é que Krishna vai mandar isso, vai punir, nem nada disso. Mas eu tenho que ver como isso aí, né? Não é que uma coisa, esse foi meu karma, né? Eu sei que é meu karma. Não é Krishna que está mandando uma coisa negativa, nem positiva materialmente falando. Mas a minha obrigação é ver aquilo como um arranjo de Krishna. Então, Brahma, ele fala assim, né? Eu tenho que ver todas as coisas negativas que vêm, na verdade, positivas também, como um arranjo de Krishna. Porém, eu tenho que Rigi Vag Vapubi, vida dana, ou seja, eu tenho que me oferecer meu coração, Rig, né? Meus sentimentos, meu coração, Vag, minhas palavras e meu corpo para Krishna. Né? É bem legal. Então, as duas coisas são importantes, né? Conviver, porque, na verdade, nem pode viver isolado. Quem que vive isolado? Já? Mesmo aqueles pessoal lá de... Outro dia eu vi um vídeo daqueles sadhus lá do Himalaia, o cara mora embaixo. É um gelo, o cara mora embaixo do gelo, tem uma coberturinha, o cara está no gelo. Ele tem um negócio para quebrar ali aquela crosta de gelo para conseguir água, para beber. Mesmo eles têm alguma ajuda, alguém vai lá, né, alguém deu para ele esse quebra-gelo. Né? Então, faz parte do aprendizado também de conviver com essas pessoas e essas pessoas conviverem com a gente, que a gente também não é mole. A gente não é fácil também, não. Com o advento da internet e do telefone, eu falo com o Vaishnava, eu converso diariamente. Fora o meu trabalho, então tá, eu vou falando de para todo mundo. E de vez em quando eu vou no ISCO, né? Não é regular. De vez em quando eu apareço lá, que é perto da minha casa. É bem mais perto da minha casa. Então, às vezes eu vou lá, de 2 em 2 semanas, ou de 3 em 3 semanas, eu apareço. Ótimo. Pessoalmente. Esse negócio de ficar todo final de semana no templo não estava me fazendo bem. Né? Tá ótimo, então. Por problemas pessoais, eu resolvi não ir. Né? Então, me afastei um pouco. Quando o Gurudeva chegar, eu vou lá um dia. Tranquilo. Beleza. Sem problema. Tudo na paz. Então, são 8 horas, acho que a gente vai ficando por aqui. Ok. A gente continua na próxima segunda-feira. Tem um evento, inclusive, Prabhu, quando tem um evento que ocorreu naquele seu evento, eu vou, eu apareço. Tranquilo, sem problema. O negócio é estar sempre cantando, na companhia, de vez em quando, assim, tá bom. Né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que todo mundo esteja feliz. E é isso aí. Muito obrigado, Pro. Obrigado pela aula. Eu que agradeço os ouvidos atentos. Hare Krishna, bom dia para o senhor, viu, Pro? Obrigado. Krishna, igualmente. Radhe, Radhe. Radhe, Priya.